Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio e TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde FM e pelas nossas redes sociais, a mais uma edição do programa Megafone, que hoje tenho o prazer de receber como convidado Onan Rudá, ele que é um criador de conteúdo digital, também é fundador da torcida LGB Tricolor, a torcida LGBT do Esporte Clube Bahia, um dos mais tradicionais do Nordeste aqui do nosso país, e também é um dos fundadores do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQs, que, como o próprio nome diz, envolve as torcidas LGBTs do nosso país. Também foi um dos partícipes que escreveu a lei Teu Nascimento, que pune a LGBT-fobia na cidade de Salvador, foi sancionada pelo ex-prefeito ACM Neto em 2020. Então, como você pode perceber, o nosso convidado ele trabalha em diversas frontes e durante a nossa entrevista, durante essa conversa, conheceremos um pouco mais desse trabalho. Então, desde já, Onan, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone e desejo-lhe umas boas-vindas. Eu que agradeço o convite, Marcos. Enfim, estou à disposição aí para a gente bater esse papo e agradeço também o pessoal que está aqui acompanhando, assistindo, enfim. Onan, para começarmos esse nosso diálogo, o ambiente futebolístico ele é um dos mais machistas que existe na sociedade, né? Uma vez que é onde contém o maior número de homens e, portanto, esse preconceito ele está muito presente. Gostaria de saber como é que foi a sua inserção nesse ambiente e o que levou você a criar uma torcida LGBT, ainda mais de um clube tão importante como o Bahia. Então, Marcos, eu diria que o futebol ele não é só o ambiente mais machista, né? Ele é o ambiente mais conservador em vários aspectos. Ele é um ambiente, por exemplo, que tem uma baixa representação democrática nos clubes, né? E aí eu estou falando da representação dos dirigentes do ponto de vista da presença de pessoas negras, de mulheres, de pessoas LGBTQIAP+, mas eu também estou falando da democracia estrito sensu mesmo, da participação das torcidas nas decisões que os clubes vão tomar. Nesse sentido, o clube que eu torço, que é o Esporte Clube Bahia, que eu sou sócio, entendeu? Tem, assim, uma agenda que foi construída há algum tempo e que tem sido colocada em prática de ações afirmativas que eu acho que possibilita a representação da diversidade, tá entendendo? E isso faz com que a gente tenha experimentos como esse da torcida LGBT Tricolor aqui. Então, a minha inserção como um torcedor, eu acho que aconteceu como aconteceu com qualquer um, brasileiro ou brasileira, que nasce nesse país e tem contato com o futebol a partir do momento que nasce, né? O futebol é uma coisa que atravessa a gente o tempo inteiro. Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve e vai até uma certa idade, isso já há alguns anos da nossa cultura, desde o século passado ali, 1920 e tal, né? Então, compreendendo a dimensão que o futebol tem na nossa vida como ser humano, como pessoas, a partir desse momento, né? Nasceu, a gente já descobre. Enfim, então foi assim que eu tive, vamos dizer assim, inserção nesse meio futebolístico, como torcedor, como pessoa, como ser humano, como indivíduo, entendeu? E a ideia da fundação da torcida foi justamente fruto dessa construção de possibilidades que o Esporte Clube Bahia inaugurou a partir dessa agenda de ações afirmativas, entendeu? Eu compreendi, em um dado momento, que existia mais do que uma ação de marketing, existia uma ação, vamos dizer assim, que era uma ação afirmativa, de conteúdo, que queria envolver essas pessoas no ambiente do futebol, que estava com mais disposição. E acho que a proposta de surgimento da torcida foi justamente colocar à prova essa disposição, entendeu? E eu posso dizer para você com muita tranquilidade que, como torcedor LGBT, um homem gay, negro, que frequenta o estádio, que é sócio de um clube, e que hoje em dia vê muitas pessoas LGBTs também frequentando o estádio e tal, que essas ações, elas, quando são feitas com profundidade, elas constroem um ambiente mais saudável, sabe? É óbvio que a gente encontra coisas desagradáveis ainda no meio da torcida, porque a gente está falando de uma coisa que é de massas, né? Que envolve a sociedade, de um preconceito que é cultural. Mas também a gente encontra a disposição do clube de combater, de dizer que esse tipo de conduta não é aceitável, protocolos internos que sabem, inclusive,
versam sobre práticas que envolvem até expulsão como sanção a esse tipo de conduta, entendeu? Inclusive com os jogadores e com todo mundo que compõe o universo do clube, entendeu? Então, acho que a ideia, o meu contato com o futebol vem, como qualquer brasileiro, e a minha ideia de fundar a torcida vem de uma iniciativa do próprio clube, do ponto de vista de respeitar essas identidades. E como foi a recepção dos outros torcedores, né, aqueles que não pertencem a essa torcida? Como é que eles reagiram ao saber de que existiria, a partir da criação, uma torcida voltada para o nicho LGBT? Como existia por parte do clube já uma ação, eu digo para você com muita tranquilidade que a grande maioria das expressões foram positivas, foram de apoio, foram de, vamos dizer assim, acolhimento, de busca de compreensão, sabe, de envolvimento de mim, de outras pessoas no NAA, no Núcleo de Ações Afirmativas, em outros ambientes do clube também. Sabe? Uma das primeiras pessoas que eu procurei, assim, quando eu tive a ideia, foi justamente o presidente da organizada na época, né, que era Luciano Venâncio, um cara muito bacana, que me deu muitos toques, e eu faço questão de falar porque, assim, isso não é comum no futebol, o presidente de uma torcida organizada dizer para alguém assim, não, é isso mesmo, acho que é justo, isso não é comum, sabe? E não haveria de ser no Bahia comum também, só é possível porque existiu antes da minha chegada um trabalho do clube sobre isso, uma conscientização. Os torcedores já tinham sido confrontados com essa posição do clube antes, inclusive diante de torcidas rivais, adversárias, e enfim. E já tinha reafirmado essa posição, entendeu? Enfim, então acho que a grande maioria da receptividade foi positiva. Teve episódio desagradável um ou outro, muito mais na internet, nada, sabe? Enfim, acho que eu tive mais problema quando o time rival, um coletivo LGBT, o ex-rival, né? Enfim, quis montar uma torcida LGBT. Aí eu tive mais problema porque começaram a dizer assim: não, a culpa é daquele viado lá do Bahia, sabe? E aí vieram atrás de mim, tipo, me culpar porque tinha outras pessoas LGBTs que também queriam se sentir incluídas no clube lá. Como assim? Sabe? Mas em si, com a torcida do Bahia, eu acho que foi mais tranquilo. Uma coisa ou outra acontece, divergência. Eu acho que tem mais a ver com divergência de conteúdo do que com uma rejeição a nós, como pessoas LGBTs e tal, sabe? Porque, assim, eu digo para você com muita tranquilidade, nós recebemos convites para poder compor chapa do Conselho Deliberativo. Nós lançamos manifesto na eleição do clube. 9 das 10 chapas do Conselho Deliberativo assinaram as nossas reivindicações, reconheceram como legítimas. Tá entendendo? Eu frequento o estádio, os ambientes do clube, as reuniões, os espaços todos, até reunião com torcida, com a polícia militar, a gente participa. Tá entendendo? Então, tipo assim, há um ambiente, obviamente, que esse ambiente está constantemente vigiado, acompanhado pelo clube, entendeu? Então, o menor desgaste eu sinalizo para as pessoas do Núcleo de Ações Afirmativas e tal, mas assim, eu me desgasto mais comprando outras brigas para fora, com outros coletivos, entendeu? Tentando ajudar outra galera do que necessariamente para dentro, porque realmente há um ambiente. Agora tem desafios para poder a gente cumprir também internamente, né? Institucionalizar as ações afirmativas como política do clube, mas assim, o ambiente dentro do clube, ele é um ambiente, assim, vamos dizer, que cotidianamente trata desse assunto, entendeu? Quer dizer que a participação de vocês é efetiva dentro da estrutura do clube. Vocês estão lá sempre pautando algumas reivindicações, vocês buscam o seu espaço ali dentro. Sim, inclusive com convites para compor chapa de conselho deliberativo, com pessoas da torcida que compõem grupos políticos do clube. Eu, particularmente, estou em alguns, vamos dizer assim, não sou oficialmente de nenhum específico, mas assim, estou num grupo de vários desses, no grupo do WhatsApp, no caso, de vários desses grupos políticos, com o intuito, inclusive, assim, de às vezes alguém pedir uma orientação, pedir um toque, pedir uma informação, e aí eu estou ali acompanhando, monitorando, participando. Nós temos uma participação ativa dentro da vida do clube mesmo. E qual é o tamanho da torcida? Qual é o tamanho dessa torcida LGBT? Quantos integrantes tem? Qual é a parte, qual que é o tamanho dessa torcida dentro do clube, dentro das arquibancadas? Olha, dentro das arquibancadas é o maior desafio, né? Por que é o maior desafio? Porque tem algumas coisas que dificultam esse desenho. A primeira dificuldade é a dificuldade cultural, é das pessoas LGBTs entenderem que há espaço para elas. Essa é uma dificuldade que a gente vai combatendo constantemente, na medida que o Bahia tem uma posição nítida sobre isso, tem ações que envolvem pessoas e tal. Então,
eu consigo dizer para você com muita tranquilidade que quem é LGBT e torce para o Bahia se sente amparado como torcedor, amparada, sabe? Então, isso eu digo para você com muita tranquilidade. Isso não quer dizer que todas as pessoas que são LGBTs e torcem para o Bahia fazem parte dessa torcida, como membros efetivos e tal. Por quê? Porque o nosso papel é lutar para que essas pessoas se sintam mesmo incluídas, né? Não para que necessariamente esteja dentro de uma estrutura cartesiana, quadrada, não. A liberdade ela tem que ser plena, inclusive, nesse aspecto. Nós temos hoje, acho que mais de 460 pessoas no nosso cadastro, tá entendendo? Mas a outra coisa que dificulta, por exemplo, a nossa junção dentro da arena é o desenho da arena, que é dividida por áreas, por setor, cada região tem um valor de ingresso, tudo isso deixa mais complexo essa presença, entendeu? Mas, assim, nós temos, vamos dizer, um envolvimento efetivo das pessoas nessa cultura mesmo, de desenvolver a questão LGBT dentro do futebol, de se reconhecer, de estar presente, sabe? Então, as nossas redes são bastante agitadas, movimentadas, assim, entendeu? Acompanhadas pela galera do Bahia, por páginas do Bahia, seguida por jogadores e jogadoras do clube, enfim. Então, eu acho que o alcance da torcida acaba sendo muito maior do que necessariamente esse desenho do espaço dentro da arquibancada, você está entendendo? Por quê? Porque Sim. o espaço dentro da arquibancada... E é até bom que a gente esteja dividido dentro da arena, porque a gente consegue meio que monitorar, porque a gente se torna meio que monitor também ali dentro do espaço do estádio, né? Então, nós já conseguimos reunir, assim, quando o jogo foi lá no estádio de Pituaçu, próximo de 20 pessoas, tá entendendo? Dentro de um jogo lá no estádio, tal, nós ali. Que eu acho que é um número, talvez, recorde de pessoas LGBTs dentro de um estádio de futebol na história do Brasil, né? Tirando ali a Colgate, que também chegou próximo disso. Mas o alcance da torcida é muito maior. Tipo assim, tem muita gente do interior, por exemplo, do estado, muita gente do interior do estado que se envolve, que participa. Gente de fora da Bahia. A gente tem um grupo, cara, tem 2 grupos no WhatsApp. Um que tem pessoas aliadas e um que só tem pessoas membros. De modo que as pessoas aliadas não entram no grupo dos membros e quem era membro saiu do grupo de aliados porque achou que era grupo demais. Então tem uns 200 e poucas pessoas hoje nesses 2 grupos aí, tá entendendo? Então é um agito assim, eu não consigo explicar para você a dimensão concreta que isso tem, tá entendendo? Porque assim, tem horas que eu acho assim, não, é uma coisa que é mais localizada, simbólica, pontual. Aí tem horas que a gente vê assim, não, mas poxa, nossa, chegou nisso, então é muito maior, tá entendendo? Então, é muito bacana assim, perceber o envolvimento de uma cultura. Qual que é a cultura? A cultura de que pessoas LGBTs que são torcedoras do Bahia têm espaço no clube, ponto final. Isso é uma decisão do clube, e isso está demonstrado pela nossa existência como coletivo, mas também pelas pessoas LGBTs que resolveram compor outros coletivos do próprio clube. Tá entendendo? Então, se alguém é LGBT e quiser compor a torcida das meninas, pô, tá tudo certo. Você tem clareza de que hoje pode, tá tudo bem. Entendeu? Nós existimos aqui para isso. Então, tem pessoas LGBTs que compõem outras torcidas. Você está entendendo? A ideia é que isso seja naturalizado cada vez mais, sabe? De uma perspectiva plena. Se no dia do jogo essas pessoas vão com um amigo e vão para uma região do estádio, ou vão ficar onde a gente se concentra, que é na região leste inferior, isso aí são outros 500. Tá entendendo? O importante é que essas pessoas se sintam incluídas dentro do clube. E quais são as principais bandeiras, além do fato da inclusão? Quais outras bandeiras essa torcida defende e você, como um dos fundadores, hasteia nesse processo? Olha, você fala do ponto de vista do clube em si ou você fala do ponto de vista da cultura do futebol? Porque a gente tem um foco, tá entendendo? Sim. O foco é esse, o foco é trabalhar essa temática dentro desse universo. Agora, vez por outra, pode surgir alguma vamos dizer assim, questão mais pontual, relevante ao clube. Então, a gente tem bandeiras que, em sua maioria, envolvem o pensar a própria estrutura do clube. Então, por exemplo, nós defendemos uma valorização maior do futebol feminino. Portanto, nós queremos que o time feminino seja profissionalizado, que seja construída e finalizada o alojamento feminino dentro do CT, no mesmo CT que os homens treinam. Porque para a gente não faz sentido existir uma instalação inferior para as meninas treinarem, quando se você faz um escalonamento, dá para as 2 equipes treinarem no mesmo centro de primeira linha, que foi desenvolvido pelo clube, que está lá, entendeu? Em Dias Dávila, e que é um patrimônio nosso aí.
sabe? A gente defende a institucionalização do núcleo de ações afirmativas como uma política do clube, com destinação de orçamento, com com definição de estrutura, tá entendendo? Com o envolvimento da sociedade, um desenho muito parecido com o que ele já tem hoje, só que uma pessoa que corresponda a essa também comunidade, vamos dizer assim, que está sendo afirmada, conduzindo isso dentro da estrutura do clube. Então, a gente quer que tenha uma diretoria, ou uma assessoria técnica, ou um gerente que responda pelo NAA e que esse gerente não seja um homem branco, cis, hétero, tá entendendo? Que ele seja alguém que corresponda a essas comunidades que estão sendo incluídas, como um gesto também de inclusão. Enfim, tem muitas coisas assim que estão dentro dessa estrutura. A gente defende cotas raciais no Conselho Deliberativo, por exemplo. Tá entendendo? Por quê? Porque nós precisamos avançar nessa perspectiva de democratização das caras do clube, sabe? Um aprofundamento das políticas de inclusão de pessoas populares a partir dos programas de sócios que já existem e que são efetivos, tá entendendo? Então, o Bahia tem sócio, bermuda e camiseta, que é mais barato, para que as pessoas também das classes mais populares continuem indo para a arena, para que a gente reverta esse processo de embranquecimento e de elitização do futebol. Então, muito dos aspectos da luta que a gente tem a ver com a estrutura em si do clube e como ela se posiciona institucionalmente, certo? Vez por outra, tem uma coisa ou outra do campo, que é o que a gente também aí vai brigar mais. Agora, eu acho, e essa é uma coisa que a gente precisa alimentar como cultura, que as definições que perpassam pelo campo estão essencialmente ligadas no debate estratégico do clube. Tá entendendo? Não adianta eu brigar sazonalmente porque o clube está indo mal em campo, pontualmente num campeonato ou outro que eu gostaria que ele ganhasse, eu quero que ele ganhe todos, se eu não pensar isso estrategicamente do clube. Então eu preciso que um clube continue com essa estrutura democrática de eleição de presidente e vice-presidente direta, para que a gente continue tendo caminhos para poder pressionar esse presidente, esse vice-presidente quando o clube for mal no campo, sabe? Enfim, dito isso, eu acho que esses são os pilares assim da nossa movimentação. Até porque, assim, nós somos um coletivo muito novo. A gente tem 2 anos que foi fundado, enfrentou uma pandemia na frente aí, tá entendendo? Então, muita coisa ficou por fazer, ou ficou na vontade, ou não deu para poder realizar, ou a pandemia dificultou para que acontecesse a contento. Mas há dentro do Bahia, assim, uma marca histórica criada. Nós queremos consolidar para que isso fique para outras gerações, né? Para que outras pessoas que dirigem essa torcida apareçam nos próximos anos, e aí vão tocando aí também para frente como uma coisa carimbadamente histórica do clube, não como, vamos dizer assim, só pontual, tá entendendo? Você teve alguma inspiração para criar essa torcida? Algum precedente anterior que te levou a criar essa torcida? Ou foi uma ideia baseada no contexto atual aqui no Brasil? Rapaz, eu vou ser sincero para você, assim, na hora que surgiu a ideia, não tinha nada anterior na minha cabeça, não, de verdade. Tanto que eu achava que nós seríamos uma das primeiras, se não a primeira. E aí depois eu fui ver que já tinham outros experimentos e coletivos, inclusive que depois chegaram a colar com a gente lá na Canarinhos, né? Você viu que o Flamengo foi denunciado pela gente, o TJD acatou a denúncia, segunda-feira tem um julgamento. Nós já pedimos para poder acessar o julgamento como interessados no processo. Disseram para a gente que vão avaliar, mas aí me perdi na pergunta. Se existiu algum precedente anterior, se existiu alguma outra torcida? Não, existiam várias, mas assim, comigo na hora não tinha na minha memória isso, entendeu? Aí depois eu fui, tipo assim, tratando de localizar isso para a gente não deixar se esvair os experimentos que a gente já tinha, a gente sintonizar eles e conectarem eles historicamente com a gente. Esse é um trabalho que a gente ainda está fazendo. Então, nós queremos chegar num processo de conexão das torcidas de hoje, inclusive com a Colgay, que teve lá na década de 70, e com os experimentos de redesenho da Flagay lá nos anos 2013. Nós estamos tentando, não é um movimento fácil, estamos tentando, sabe? Mas, assim, uma coisa que a gente tratou de consolidar é o trabalho daqui para frente desse conjunto de torcidas. Depois eu vou falar isso para você no anuário que a gente vai estar montando. Mas na hora que eu tive a ideia, eu só tive a ideia, entendeu? Não tinha nada, assim, mais, assim, vamos seguir aquele... Não tinha, na minha cabeça não tinha. E você acha que a criação dessa torcida acabou inspirando uma formação de outras torcidas em outros clubes? Você já teve
Com certeza, mas foi imediato. Após o nosso surgimento e o lançamento da camisa, surgiu a Furacão LGBT. Na época tinha o nome de Atlético Paranaense LGBTQ. Aí eles mudaram para Furacão LGBTQ. E de lá para cá foi só surgimento de outras. Surgiu a do Santa, a Papão já existia, a Palmeiras Livres, a Maria de Minas já existia. Mas todas as outras vieram em decorrência dessa movimentação. Até pessoas que movimentavam páginas resolveram transformar em coletivos, como aconteceu com a Porco-Íris, fruto da movimentação que a gente agitou e de como isso agitou, né, as redes sociais a partir do surgimento da LGBT Tricolor. Então, isso é uma coisa, inclusive, assim, que dá para a gente mensurar, porque os atores e atrizes existem, né, e eles não, enfim, objetivamente perceberam essa, vamos dizer assim, esse ambiente propício quando a LGBT Tricolor surgiu. E dentro do campo, Onan, você como homossexual e fundador de uma torcida tão importante quanto essa, como é que você enxerga a questão da homossexualidade dentro dos gramados? Aqui no Brasil nós temos uma resistência muito grande em relação aos atletas homossexuais. A maioria deles perpassa a sua carreira sem revelar a sua sexualidade. A Gostaria de maioria saber não, como é que... todos. Sim. Todos passam a carreira inteira sem revelar. Você enxerga alguma perspectiva de melhora nesse sentido, de termos atletas realmente assumindo a sua homossexualidade, ou ainda é algo que vai ficar para um futuro longínquo? Olha, Marcos, eu não consigo fazer exercício de futurologia. Você está entendendo? Tudo vai depender do trato que vai ser dado pelas instituições do futebol, na medida que a gente provoca elas e elas optam por reagir ou não reagir. Na medida que elas, ao serem pautadas e confrontadas, resolvem fazer algo para constar ou algo que de fato fique para a história do clube. Na medida que elas querem fazer coisas que para a história do futebol, né? Na medida que elas queiram fazer coisas que sejam só firula ou com conteúdo, tá entendendo? Então, a gente tem agora, por exemplo, segunda-feira, o julgamento do Flamengo. Será que mais uma vez o STJD vai passar pano? Se passar pano, vai demorar mais, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, caramba, muito difícil, não tem jeito, mas não tem jeito, os caras não têm jeito, os caras não criam possibilidade da nossa inclusão. Isso afasta os jogadores ou as pessoas que queiram eventualmente se assumir. Se o STJD disser assim, não, nós não vamos tolerar, nós vamos punir. A punição vai ser simbólica, mas vai ter uma punição que vai cobrar um preço do Flamengo. Aí a coisa vai mudando, você está entendendo? Então, tudo é de como reagem os atores e atrizes do futebol. Uma coisa eu digo para você, a sociedade não tolera mais. Entendeu? Então, essa confusão toda, porque Maurício ganhou 2 milhões de seguidores, tá? Tudo firula. Seguidor você pode comprar. Tudo firula. Uma tentativa de demonstrar uma resistência conservadora que não se sustenta diante da postura de grandes instituições e marcas, mas da maioria da sociedade. Essencialmente da maioria da sociedade. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que a grande maioria da população brasileira não via problema em votar em um homossexual assumido para a presidência da República. Isso é de um avanço de consciência, entendeu? Agora, que há resistência, há, e ela existe agora, existiu lá atrás também, quando os homens foram obrigados a entender que esposa não era uma propriedade, existiu em outros momentos quando as pessoas precisaram entender que pessoas negras não são propriedades, entendeu? Elas são donas de si e existirá sempre, entendeu? Enfim, é do processo. Agora, que a gente precisa que as instituições tomem postura, a gente precisa. Porque uma coisa que é interessante, eu publiquei outro dia isso no meu Twitter, isso é uma coisa que compõe um anuário também que a gente vai lançar. Talvez o ambiente mais propício para as pessoas LGBTs tenha sido o campo de arbitragem. Que da década de 70 para 80, chegando até meados dos anos 2000, muitos árbitros assumiram que eram gays. 70, 80, né? E esses árbitros duraram até ali meados dos anos 2000, alguns. Mas essa experiência, chegaram até o que eles chamavam de um sindicato. Essa experiência se esvaiu pela decisão de caçada da comissão de arbitragem, pura e simplesmente de profissionais assumidamente LGBTs. Olha que onda, né? Mas é isso. Hoje a gente nem árbitro tem mais assumido. Imagina. Você citou aí a arbitragem. No Brasil nós tivemos grandes árbitros que eram homossexuais. O maior deles talvez é o Armando Marques, né? É uma referência não só no Brasil como no mundo.
Mas dentro do campo, realmente, como você bem disse, na história do Brasil, nós não temos esse precedente. Os atletas, eles continuam reprimindo a sua sexualidade, uma vez que os clubes, como você bem colocou, também eles não são provocados a essa mudança, né? Não existe uma pressão para isso, né? Olha, eu acho que eu me perdi no que você falou agora, meu querido, mas não foi por maldade, não, foi porque na realidade eu estava aqui buscando o nome da pessoa que caçou, na realidade foi justamente, enfim. Ó, deixa eu te falar uma coisa, o Armando Marques, certo? A gente nunca teve da parte dele, ele nunca foi casado, e a gente nunca teve da parte dele uma declaração abertamente de que ele era uma pessoa LGBT, de que ele era um homem gay, certo? Mas o Armando Marques, que foi bastante perseguido por essa suposta homossexualidade, foi o responsável, e ele, e exclusivamente ele, pela caçada que se deu contra juízes gays no futebol brasileiro. Olha que louco isso. Que louco isso, né? Ele chegou a mandar recado para um árbitro que estava incorporando um do trio BBB, né? Encenando uma daquelas figuras que lá na década de 80 ficou conhecido como trio MBB, na realidade, né? Que era o Jorge José Emiliano, o Walter Senra e o Paulinho Rodrigues, né? Esse trio ficou conhecido MBB, Margarida, Bianca e Borboleta, lá atrás. E o Armando Marques perseguiu essa galera. Ele chegou a mandar um recado dizendo para, só me engano, foi para o Walter Serra. Não lembro se foi para o Walter Serra. Não lembro agora. Não lembro. Enfim. Mas ele chegou a mandar uma mensagem dizendo o seguinte: viado aqui só eu. É complicado, né? Mas Complicado. desculpa, Quando não existe... volta aí na pergunta que você fez a última, antes de eu te interromper agora aqui, de forma mal educada, mas foi só para trazer uma informação mais qualificada. Não, com certeza. Acaba enriquecendo. Disse que os próprios clubes, durante muito tempo, eles não tiveram essa visão de inclusão, né? Hoje nós estamos vendo aí alguns clubes trabalhando até no seu departamento de marketing esse tipo de visão, mas ainda é uma coisa muito ínfima, né? Então, cara, nós fizemos um levantamento sobre os pronunciamentos dos clubes dos anos de 2020 e 2021. Nós vamos lançar esse documento nos próximos meses ou dias, ainda não temos uma data, seria em dezembro, mas talvez nós adiemos, em que a gente trata disso, boas práticas, pronunciamentos, datas e tal. Assim, ó, é muito ínfimo. A verdade é que é muito ínfimo, é muito aquém do que é possível de se fazer. Marcos, a gente não precisa que os clubes todos construam uma política efetiva, aprofundada. Na medida que os principais clubes fizerem isso, isso vira uma prática comum para os outros, tá entendendo? Vira uma prática comum. Então, o que eu não acho razoável? Eu não acho razoável que um clube como o Ceará, que é um clube de primeira divisão, um dos grandes clubes do Nordeste, só perde para o Bahia mesmo, porque no Nordeste todo mundo perde para o Bahia, não tem jeito. Em grandeza de futebol, de clube, de tudo, não tem jeito. No Nordeste todo mundo perde para o Bahia. Não se pronunciar em datas como dia 17 de maio, 28 de junho, é uma coisa assim, sabe? E aí eu vejo clubes da terceira divisão, cara, com bem menos recurso, com bem menos torcida, com bem... Aí você chega na rede dos caras, tá lá o pronunciamento, o posicionamento, até fora de datas especiais, os caras fazem questão de registrar, sabe? Poxa, tipo, você tá entendendo? Não tem como, não tem condições. Um clube da terceira divisão tem bem menos condições de influenciar outros clubes do que ter um clube como o Ceará. Essa é que é a verdade. Tá entendendo? No entanto, tem clubes pequenos com boa vontade e clubes grandes com má vontade, sabe? Então, no dia 28 de junho, 2 clubes não se pronunciaram, o Atlético Paranaense e o Ceará. Enfim, nós temos alguns clubes que trabalham isso de forma aprofundada, mais aprofundada, ou melhor, vamos dizer assim. Mas
no cenário como um todo do futebol, ainda há uma incompreensão do que fazer por parte desses clubes. Eles, basicamente, fazem remake do que o Bahia já fez lá atrás. Então, algum jogador que usa a camisa 24, vamos botar as bandeirinhas arco-íris aqui, vamos fazer um vídeo e tal. Mas precisa compreender que a política de diversidade e inclusão ela é mais ampla. Tem que ter um definidor, um demarcador ali nos anuais, nos documentos do clube, na literatura do clube, sabe? Enfim, tem que ter um trato como um todo dentro do clube desse assunto. Tá entendendo? Então, ainda é muito tímida assim, a forma com que os clubes trabalham isso. Agora, Marcos, para além dos clubes, as instituições de futebol, essas sim, do futebol, a CBF, a FBF, o STJD, o TJD, essas sim deixam muito a desejar. Porque, assim, se a despeito do clube, que é uma entidade que tem uma disputa interna, uma política interna, essas são entidades máximas de representação e de condução de campeonatos. Essas não têm desculpa, ou não deveriam ter, né? Mas, assim, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro compreendeu que os gritos homofóbicos feitos pela torcida do Flamengo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, no Fla-Flu no ano passado, não compunha ou não correspondia à homofobia. Eu não sei, então, ao que é que corresponde na cabeça dessas figuras, você está entendendo? Então, se alguém nos falta, são as federações, muito, sobretudo, são as federações e as justiças desportivas, porque essas aí não deixariam espaço nenhum para esses clubes agirem do jeito que agem. Infelizmente, deixam. Você também é um dos partícipes da Canarinhos, né? LGBT. Fundadores, né? Isso, torcidas. Como é que é a dinâmica? Como é que é a dinâmica desse coletivo? Como é que trabalham essa união das torcidas LGBTs? Marcos, a principal coisa que a gente trabalha com as torcidas é o diálogo e a coletiva, tipo assim, a ajuda coletiva, sabe? A questão do acolhimento coletivo mesmo. Porque cada uma dessa enfrenta internamente, dentro do seu clube, um processo. Cada clube é um mundo, Sim. Né? Você vai para um clube, cara, caramba, velho. Nossa, a cadeia produtiva que um clube movimenta é muito grande, bicho. É muito grande. Sabe? A gente está falando de profissional de saúde, de marketing, de tudo que se imaginar, de ponta até do baleiro, a gente está falando quando a gente fala do futebol. Então, muito do que a gente faz no cotidiano é conversar e se apoiar, né? Um beber muito da experiência do outro ali, pedir ajuda, colaborar e tal. Agora, no cotidiano, a gente está assistindo os casos que são denunciados, porque a gente tem um observatório, né? Que acompanha os casos de LGBTfobia e tal no Brasil. E aí é fruto desse observatório que sairá o anuário. Então a gente vai acompanhando. Agora nós estamos com uma assessoria jurídica que vai permitir que a gente dê o próximo passo, que é denunciar e que é agir mais. Tá entendendo? Mas também é um processo meio complexo. Então nós montamos um anuário aí agora. Aí a gente vive de propor a CBF coisas, de propor cartilha, de propor um monte de iniciativa. Temos um site para denúncia. A gente vai se movimentando, cara. Assim, agora a gente conversa todo santo dia. Todo santo dia a gente se fala assim, lá no grupo que a gente tem, sabe? E a gente vai, dentro do que a gente consegue, ali monitorando as coisas que estão acontecendo dentro do futebol, de modo que a gente vai lançar talvez o documento mais completo do futebol em relação à temática LGBT, que é o anuário do Observatório de LGBTfobia no futebol. É um instinto do outro, né? Cada agremiação esportiva tem a sua dinâmica, né? E também cada estado tem uma população que possa talvez lidar com essa temática com mais facilidade do que o outro. Você compartilha dessa opinião de que também nos estados, cada estado vê essa temática de uma maneira diferente do outro? Concordo. Isso é por isso que a gente mede os dados e os índices de LGBTfobia. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da Bahia, a gente está falando de um dos estados que está no topo, né? Dessas violências de LGBTfobia. Em todos os índices que a gente for olhar, a Bahia está ali não como o principal, mas entre os 5 mais. Tá entendendo? E acho que o futebol ajuda justamente também nessa conscientização, cara. Porque pensa comigo, o futebol atinge
pessoas que o movimento tradicional LGBT não atinge. Olha a possibilidade social que o futebol tem de contribuir com essa e outras lutas que são violências estruturais. Né? Eu estou falando do racismo, do combate ao capacitismo, do combate à LGBTfobia também, mas também do combate ao machismo. Tá entendendo? Então, óbvio que a regionalidade influencia em como isso vai ser visto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul há inúmeros casos de racismo no futebol. Já os de LGBTfobia não se denuncia. Tá entendendo? Então, assim, cada estado tem maior ou menor expressão de violência a depender, obviamente, daquela cultura local e tudo mais. Agora, assim, lembra que a Bahia, que é onde a gente está nesse topo também. Quer dizer, é uma questão problemática, né? Vocês lidam com um desafio diário, né? Todo dia, cara. Haja saúde mental para lidar com isso todo dia. Você, numa resposta anterior, fez referência às instituições que cuidam do nosso futebol. E realmente nenhuma delas se posiciona em relação a esse tipo de temática de maneira contundente, né? E eu, fazendo a pesquisa, olhando ali para o nome Canarinho, eu pensei que vocês tivessem algum vínculo com a CBF, né? Uma vez que Canarinho, quer dizer, já foi até absorvido pela CBF como uma marca, né? Como é que é a relação de vocês com a CBF, com a Confederação Brasileira de Futebol? Em algum momento, ela dá essa abertura para vocês discutir esse tipo de pauta? Não. A CBF tem relação zero com a gente. Não que a gente não tenha procurado. Não que a gente não mande sugestões, ideias, a gente continua mandando. Mas o STJD se recusou. Se recusou assim, porque não disseram nada. Então, para mim, quem não diz nada está se recusando a corrigir a orientação que fala de opção sexual. Fizeram questão de colocar a opção sexual e não a orientação e identidade de gênero, sabe? E a gente já mandou várias vezes essa correção, eles ignoram, assim, nem hora que é cansativo, não vou mentir para você não, viu? Mas também, assim, a gente manda que é para poder gerar o malote de documento, entendeu? Para poder gerar o bolo de documento, porque, assim, o que eles não vão poder dizer é que eles não foram orientados, que eles não foram questionados, que eles não foram, sabe? Enfim. Isso é importante, né? Quer dizer, é uma forma de pressionar as instituições a se posicionarem, né? Que não adianta silenciar-se também, né? Porque o problema aqui no Brasil é muitas vezes a gente se silencia diante das tragédias, né? Tem que posicionar, tem que mostrar que está vivo, né? Exatamente. Olha, a guerra mais cansativa que tem é essa guerra jurídica. Quando você tem clareza que o outro agente vai arquivar tudo, quando você não tem a possibilidade da reflexão, sabe? É muito cansativo, porque você está gerando um documento e você fica pensando assim, caramba, não vai para frente e tal. Então a gente espera que surja da CBF algum tipo de posicionamento, entendeu? A gente viu aí agora o caso do filho do Tite, velho. Entendeu? Tipo assim, não, ele pediu desculpas, tudo bem, eu não vou ficar também, como é que diz? Enfim, né, pediu desculpa tal, né? Enfim, tá bom, pediu desculpa, tá bom, vamos ficar por aqui. Não vou adjetivar isso não, mas poxa, não era o tipo de conduta, era para o cara no mínimo levar uma advertência. Tipo assim, ou a instituição, ela diz assim, ó, aqui não cabe, e aí você vai fazer, vai ser divertido. Você vai fazer, vai ser chamado a atenção. Você vai fazer, você vai ter que vir a público pedir desculpa. Ou faz isso, ou vira e mexe, nós vamos ficar aqui enxugando gelo, correndo atrás. Enfim. Ana, você também tem uma vivência além do mundo futebolístico, né? Você também participa de outras frentes de batalha, né? E você tem uma participação na construção da lei Teu Nascimento, que pune a LGBTfobia em Salvador, né? Eu escrevi, eu articulei, eu movimentei a votação dela, eu fiz, enfim, estive envolvido em todo momento lá. Como é que foi essa construção dessa lei tão importante que nós que aqui no Brasil nós temos pouquíssimas leis, infelizmente, que defendem ao público LGBT. Como é que foi fazer toda essa movimentação em prol dessa lei?
Da onde ela surgiu, qual foi o nascimento dessa lei e quais são os resultados que vocês estão colhendo a partir da sua promulgação? Ela não foi promulgada, ela foi sancionada e ela foi regulamentada pela prefeitura. Não precisou ser promulgada, né? Que a promulgação é quando a prefeitura veta e a Casa Legislativa precisa derrubar o veto. O ruim de ter uma lei que seja promulgada é que ela provavelmente nunca será regulamentada, né? Então ela não vai ter efetividade prática, né? A menos que o Poder Legislativo também se comprometa de regulamentar, o que é muito difícil acontecer. Mas veja só, a Lei Teu Nascimento, ela é fruto de dois movimentos. Um, eu nem tinha conhecimento. Primeiro, a primeira lei que pune LGBTfobia no mundo foi aprovada aqui em Salvador em 97, certo? Eu não sabia disso quando eu propus a lei Teu Nascimento em 2017. Eu não sabia que 20 anos atrás tinha uma lei aprovada, certo? Ok. Mas ela é essencialmente do programa Rio Sem Homofobia, que foi um programa, na minha avaliação, de relativo sucesso no Rio de Janeiro, que conseguiu impactar e diminuir realmente o número de casos de violência de LGBTfobia. E se tivesse sido tratado com a devida seriedade que merecia, talvez fosse um case de sucesso para o Brasil. Infelizmente, esvaziaram, né, o programa de recursos, de gente, de tudo. E isso começou a ser feito lá atrás ainda. Enfim, eu tive a ideia, propus ao movimento LGBT, apresentei nas conferências aqui, aprovamos moções e tal. E aí eu fui desenhar o projeto, né? Desenhei um modelo, tal. Apresentei isso ao mandato da vereadora Ladilce. O mandato dela, ela se comprometeu a apresentar pelo movimento e de dar autonomia ao movimento para poder articular e movimentar a lei. E, como é que diz? Ela fez os ajustes, né? Fizemos os ajustes que cabia fazer para poder a lei não cancelar a lei anterior, atualizar tal, e fomos fazer as movimentações. Eu vou ser muito sincero, eu achei que ia perder. Eu achei que a gente ia perder. Eu achei porque foram 3 anos e meio de confusão, entendeu? Naquela Câmara de Vereadores. Mais de um ano para a lei sair da CCJ, que é a primeira comissão, você imagina. Uma lei que fica um ano. Olha, numa comissão que tem, eu não lembro se são 7 membros, ela teve 6 relatores. Ela só não foi relator dessa lei, o presidente. Ah, não, ela teve 5. Só não foi o presidente e a autora da lei, que também faz parte da comissão. Mas tinha todo o desenho numa casa legislativa que tem 43 vereadores, 20 são representantes da bancada fundamentalista. Mas eu tinha clareza que a gente tinha tudo para ser derrotado, sabe? Mas eu acho que foi justamente a experiência da aprovação dessa lei que me deu um maior, vamos dizer assim, maior traquejo para outras coisas. Porque eu tive que conversar com vereadora fundamentalista, filha de bispo, eu tive que conversar com o mini Bolsonaro aqui da Câmara de Vereadores de Salvador, e eu fui com muita tranquilidade conversar com todos eles. Não, vamos lá. A onda é a seguinte, ó, aqui ninguém vai derrubar a lei no tapetão, isso não é justo. Vocês têm aí maioria, vocês não vão poder usar dessa engenharia que vocês têm para poder impedir que a gente paute o debate na casa. Então, o que eu estava questionando quando eu dizia isso? Eu estava questionando o espírito democrático da pessoa. Né? Então, vamos conversar. Se é contra, mas é contra por quê? E vamos para o debate no plenário, vamos deixar os outros vereadores avaliarem, vamos deixar a sociedade se manifestar sobre isso aqui. E aí eu, enfim, pedi a vereador para poder não ir votar. Foi muito engraçado na época, assim, porque eu chegava para os vereadores que eram fundamentais e dizia assim, você não precisa mentir, você não precisa vir. Para que vir? Se você reconhece que a lei existe, ou que existe o preconceito, mas você tem uma base que você precisa assinar, então não venha, não se comprometa com a base, não se comprometa com a nossa comunidade. Fique de boa, marca um médico, sei lá, sabe? Porque, assim, não faz muito sentido um vereador que é evangélico dizer para mim assim, eu reconheço que existe preconceito. Agora, eu tenho uma base. Você está dizendo para mim que a minha vida está em jogo porque você quer fazer firula para sua base. Isso não é justo. Entendeu? Isso não é justo. Então, eu falava essas coisas. Eu falava na cara dura para os vereadores davam risada. Para que vir votar? Para quê? Não venha. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo também que eu fazia essa brincadeira, eu juntava a equipe para ir no gabinete do vereador. A gente ia de 15 cabeças. Vereador, a gente veio aqui buscar o seu voto, o seu compromisso, sabe? E a gente foi na unha, cavando voto a voto. Foram 1.000 idas e vindas, subidas e descidas, abordagens
Nossa, parar para poder registrar assim. Teve Fábio Porchat se pronunciando sobre a lei. Lúcio Marcos Vera, Lúcio Mauro Filho. Tá entendendo? Artistas locais, regionais, o reitor da UFBA, deputado. Rapaz, foi uma movimentação para pressionar esses parlamentares para a gente conseguir, entendeu? E nós conseguimos. Agora, foi muito gostoso também no dia da votação ter vereadores evangélicos dizendo para mim assim: olha, o respeito que você teve com a gente não me dá condições de ir lá e votar contra, eu vou sair do plenário. Eu não vou votar, eu vou seguir o que você disse para mim, não vou votar. De ver vereador subir, fazer uma fala, essa lei, não sei o quê, é um absurdo. Aí descer e dizer assim, não, precisava do vídeo, porque tinha minha base, eu preciso de um vídeo para mandar para minha base, mas eu vou votar a favor do projeto. Tipo assim, pô, é o jogo da política, entendeu? É o jogo da política. Nós tivemos que recuar na lei? Tivemos, paciência. Nós procuramos manter o sentido da lei, para ela não ser descaracterizada. Tanto que teve alguém do movimento LGBT nacional que disse assim, vocês foram os únicos que recuaram para as igrejas. Eu disse, mas eles tinham a maioria na casa. Eles estão protegidos pela Constituição. A gente não pode alterar isso numa lei municipal, acorda. Eu ia comprar essa briga a troco de quê? De não ter uma legislação na cidade? Por conta de ego ou de medir força? Eu não. Eu vou passar no meio deles. Entendeu? Eu vou passar no meio de todo mundo. Vai todo mundo junto aqui no sentido só. E eu preciso convencê-los e convencê-las de que o que eles estão dizendo e o que eles estão aspirando é um tipo de sociedade violenta. Agora, eles podem fazer isso. A democracia talvez até permita isso. Agora, eles vão ter que responder publicamente a isso. E foi isso que eu fiz. O meu gesto de recuo com relação às igrejas era: a Constituição enquadra isso, eu vou perder na votação, eu vou perder no debate, entendeu? Porque, por mais justo que seja, ainda não tinha na época, não tinha sido configurado como crime pelo STF, entendeu? Quando isso aconteceu, facilitou mais para a gente. Mas eu tive que ir lá, a gente recuou naquele momento, recuou, paciência. A gente tinha uma previsão de multas, que a gente retirou da lei por um pedido de um dos vereadores que não era evangélico, era até do candomblé, mas era um vereador que tinha muitos conchavos lá dentro e tal, e pediu para que a prefeitura fizesse isso na regulamentação. Nós acatamos, tranquilamente. Nós acatamos. É vergonhoso para mim que a Câmara de Vereadores de Salvador não consiga se comprometer a multar um crime de LGBTfobia, mas se comprometa a multar em 100 mil quem agride animal. E aí eu não estou dizendo que não tem que multar quem agride animal, tem que multar. Eu estou dizendo que o valor podia ser no mínimo equivalente, não inferior. Mas quem responde por isso não somos nós, tá? Nosso projeto estava lá. Enfim, então, só para poder ser menos prolixo do que eu sou, porque essa é uma coisa assim que tomou muito da minha vida, muito do meu tempo, né? Nós brigamos para a lei sair da CCJ, nós brigamos para a lei ir para o plenário, nós brigamos para poder a lei ser sancionada por ACM Neto, nós brigamos para a lei ser regulamentada. Em cada uma etapa disso aqui foi uma luta muito dura. A última luta envolveu um caso na cidade de um menino que foi impedido de entrar no mercado por conta do tamanho do short, e aí eu convoquei a ocupação de shortinho lá. Acho que depois da ocupação de shortinho, eu saí da ocupação de shortinho, no dia seguinte eu fui no Ministério Público denunciar a prefeitura. Aí o prefeito lançou a regulamentação de área oficial, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho, por conta da Lei Teu Nascimento, bons exemplos dos frutos que a luta pode dar, concretamente. E é por isso que eu acredito muito nisso, entendeu? Quais são os frutos que a gente colhe hoje com a Lei do Nascimento? Além dessa linha histórica que a gente traçou, envolvendo gente de todo tipo que você imaginar, convencendo as pessoas da importância da LGBTfobia, isso possibilitou que a gente tivesse um ambiente mais propício na cidade para o debate, sabe? A exposição da prefeitura, a exposição do mercado, que acabou sendo, né, ali um dos últimos episódios, assim, desses que aconteceram antes do fechamento, possibilitou também que as próprias empresas da cidade se atentassem para esse tipo de coisa, tá entendendo? Então, assim, nós estamos agora na luta para a lei pegar como instrumento de defesa, para que as pessoas saibam, aconteceu, eu tenho para onde ligar. Nós estamos nesse movimento agora, para a lei pegar, tá entendendo? Porque nem todo mundo que é LGBT na cidade sabe que ainda sabe que tem uma lei que protege ela. Mas na medida que isso vai ganhando corpo, as coisas vão tomando outra proporção, entendeu? A lei já existe, já está regulamentada, já está sancionada, essa dor de cabeça aí eu já não tenho mais. Já tentaram revogar ela várias vezes, não consegue, não há ambiente para isso. Tá entendendo? Então é uma conquista consolidada.
Agora é a gente dar os próximos passos. Agora eu estou brigando com os deputados estaduais pela lei na Bahia. Quer dizer, agora a intenção é ampliar para todo o estado. Exatamente, exatamente. Sempre punindo administrativamente pessoas jurídicas, públicas e privadas que pratiquem atos de LGBTfobia e funcionários e funcionárias públicas também, porque essas pessoas recebem dinheiro do erário público e, portanto, devem à sociedade, né, um trato minimamente humanizado com essas pessoas. Entendeu? Porque aí a gente vai poder combater dentro dos hospitais, entendeu? A má conduta do profissional de saúde que não atende bem uma pessoa trans. A gente vai poder combater dentro do ambiente da educação as pessoas que também distratam pessoas LGBTs. Então, essa lei, ela tem um gancho muito gigante. Eu lembro muito bem da secretária do prefeito, na época, né? Que é uma prefeitura a quem eu fiz oposição, particularmente, discordava muito das condutas, mas isso mostra também mais um efetivo da luta. Então, a Câmara de Vereadores não era só de maioria fundamentalista. Nós tínhamos o executivo também, que era não necessariamente alguém que concordasse com o que a gente queria e que teve que se dobrar, entendeu? Que teve que se dobrar. Eu tenho uma amiga que trabalha na comunicação da prefeitura, ela disse assim, caramba, o tweet do Pochá atingiu em cheio a Semineto. Mas foi assim, em 1 minuto, mais de 300 respostas, marcação, sabe? Das pessoas cobrando o prefeito. Então, nós queremos agora fazer isso aí, esse processo de ampliação mesmo, entendeu? E de conquista. A secretária ela disse para mim assim, vocês deram para a gente muitos ganchos de possibilidade. Por quê? Porque dentro de uma conjuntura conservadora, de um executivo conservador, muito difícil articular coisas para essa comunidade. E agora não tem justificativa. Não tem justificativa. Porque os próprios órgãos do município podem responder. Sensacional, né? Eita, que travou. Tá me ouvindo, né? Estou ouvindo bem agora. Estou ouvindo bem agora. Nós tivemos aqui um pequeno pico de energia aqui, mas não dificultou aí o entendimento da sua resposta, né? Uma vez que é muito importante esse trabalho de pressionar os governantes, uma vez que as redes sociais elas exercem esse papel muito fortemente. E ano que vem é ano eleitoral, né? Ano que vem é ano de, não somente nos estados, mas no Brasil, as pessoas optarem por um novo caminho. E você disse que você não faz futurologia, mas eu gostaria de saber a sua impressão de para onde nós, como sociedade, estamos caminhando aqui no Brasil. Você acha que as eleições do ano que vem, elas poderão realmente pavimentar um caminho melhor para esse tipo de pauta que você defende? Ai, Marcos, pergunta difícil. Caramba, cara. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que o fluxo da sociedade ele é ascendente e positivo, certo? O fluxo geral ele é ascendente e ele é positivo. Se a gente botar uma linha histórica aqui, olhar para trás e for medindo como que a gente era tratado e tratada há 10, 20 anos atrás, a gente vai ver o grau de diferença que era e era muito pior. E a gente está avançando, acho que do ponto de vista histórico, nenhum movimento de direitos civis ganhou tantos direitos tão rápido quanto a comunidade LGBT. Primeiro, por uma série de questões, sabe? Por uma série de questões, mas envolve, sobretudo, tipo assim, o convencimento da humanidade das pessoas. Eu acho que a indústria de morte do nazismo deixou uma ferida muito grande no mundo e no imaginário coletivo, sabe? E aqui no Brasil nós temos ainda a marca da escravidão, que é uma coisa que está aí o tempo todo, o tempo inteiro, sabe? Toda hora. Eu tenho um alerta aqui ligado de racismo. Tem dia que me dá angústia de tanta denúncia que eu recebo, tipo, de racismo toda hora, homofobia também, toda hora. É angustiante, sabe? Mas, olhando para trás, cara, é muito pior.
Aí agora, olhando para frente, eu acho que a gente caminha, assim, num processo geral de positivo e ascendente. Agora, é óbvio que a condução do Estado diz muito também para esse movimento e para esse ambiente, tá entendendo? E se as eleições do ano que vem forem eleições que forem jogadas dentro do jogo democrático, que não está dado que será, entendeu? Aí a gente pode ter melhoras no trato com relação a essa comunidade, a essa bandeira e aos avanços que a gente precisa. Porque, veja só, nós estamos falando de um avanço na cultura popular. A gente não está falando de um avanço na cultura institucional, não, cara. Se alguém avançou na cultura institucional, foram as organizações privadas, por fazer gestos simples como esse que a Fiat fez, cara. Isso que a Fiat fez é um mínimo. Você acha que tem diversidade de verdade na Fiat, do ponto de vista assim, ó, nós temos uma diretoria que tem aqui não sei quantos LGBTs, mulheres negras, homens negros, indígenas. Não é verdade isso. Mas as pessoas que estão ocupando aquele espaço reconhecem que é legítimo a pauta e reconhecem uma coisa que é fundamental, porque não é só bondade, não. Reconhece que há cada vez mais o engajamento das pessoas e do consumidor e uma consciência na hora de destinar seu dinheiro. Então, está todo mundo preocupado com essa consciência coletiva que está sendo formada, repito, no ambiente popular, do imaginário coletivo, popular. A gente não tem uma lei no Brasil que trata, aliás, a gente tem no Brasil uma lei que trata sobre orientação sexual e identidade de gênero, chama-se Estatuto da Juventude. A gente não tem mais nada. A gente não tem no Brasil uma lei que fala a palavra orientação sexual e identidade de gênero. Porque toda vez que cai gênero, ainda que seja gênero alimentício, a bancada fundamentalista quer tirar do texto. Você imagina? Gênero alimentício. É disso que a gente está falando, entendeu? Então, vigiemos, fiquemos de prontidão, não nos acuemos diante de bravatas e de expressões sem conteúdos e vazias, porque até agora ninguém me disse onde é que Maurício Souza vai trabalhar de novo. Ninguém me disse. Qual é o clube que vai topar, botar ele para dentro? Ninguém me disse. Tá todo mundo falando que ele vai ser deputado. Lógico, assim é fácil. Entendeu? Bota ele 24 horas com genocida, ele vai ser eleito. Tá tudo certo. Eles vão queimar algum lá que não vai ser eleito, para poder ele ser eleito e eles reafirmarem. Só que eles têm muita gente para fazer isso. Muita gente. Se eles quiserem transformar em deputado federal todo mundo que eles defenderam, vai faltar vaga. Vai faltar vaga, entendeu? Então a gente não pode se acuar diante de expressões como essa. Nós saímos vitoriosas nessa coisa aí com o Maurício de Souza e pronto. E é assim que a gente tem que continuar, nessa caminhada aí, nessa busca, para que a gente combata, para que a gente, sabe, procure construir um ambiente saudável, coletivo e tal, sem se acuar e bola para frente, entendeu? Tentar fazer dessa eleição um ambiente democrático, porque se surgir fake news de mamadeira de piroca de novo, meu Deus do céu, Babilônia, kit gay. Alô? Voltei. Ei. Ô, Nan, eu gostaria de agradecer a sua belíssima entrevista no dia de hoje. Deu para conhecer um pouco mais dessas batalhas que vocês enfrentam, seja nas arquibancadas, na política, pelos direitos que são essenciais a esse nicho da nossa população. Foi enriquecedor e eu tenho certeza que os nossos ouvintes e espectadores também gostaram muito de conhecer o seu trabalho. Quero desejar muito sucesso, muita sorte aí na caminhada e que vocês possam conquistar muito mais direitos, não somente na Bahia, nem nas arquibancadas, mas no aspecto geral. Muito obrigado por ter participado aqui do Megafone. Eu que agradeço, meu querido, viu? Para mim foi uma excelente oportunidade, assim, poder estar com vocês aqui, poder bater esse papo, entendeu? Poder apresentar um pouquinho, assim, eu sou um pouco prolixo, assim, sabe? Mas eu procuro, às vezes, completar uma ideia no intuito, assim, de apresentar ela bem redondinha, para não ficar nada fora do um ganchinho aberto, sabe? Mas você só tem a agradecer mesmo, assim, a oportunidade, viu? E você, meu caro telespectador e ouvinte, caso você queira seguir as redes sociais do nosso convidado, você pode procurar pelo seu Instagram, clicando e digitando Onan Rudá,
você vai encontrar a sua página, onde ele publica todas as informações a respeito do seu trabalho, também das torcidas LGBTs. Dê essa força, apoie, siga, para que esse movimento possa crescer e se alastrar pelo nosso país. E assim vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje. Ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição é de Letícia Sazilotto e a direção geral é de Rodrigo Macho. Eu agradeço a todos pela gigantesca audiência. Desejo um ótimo final de semana. Voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá.